TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. A luz que vem de dentro. Suicídio, depressão pós-parto e terapia de vidas passadas são assuntos que fazem parte deste emocionante enredo. Espíritos encarnados e desencarnados passam por situações extremas até perceberem a centelha divina que todos carregam no seu íntimo. Acompanhá-los é uma jornada de aprendizagens e de emoções. Conheça os insondáveis caminhos do amor e da ajuda espiritual. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos envolva nesta abençoada ocasião, em mais uma oportunidade de nos encontrarmos no Grupo Espírita Batuíra, que sempre nos recebe com tanto amor, com tanto carinho. Que Deus, o nosso Pai, nos abençoe em mais esta noite magnânima. A nossa conversa, o nosso diálogo, o nosso estudo vai ser pautado na temática do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Quando nós falamos há muitas moradas na casa de meu Pai, automaticamente nós estamos falando dos mundos habitados. Estamos falando não apenas dos mundos habitados, mas também precisamos nos aprofundar dentro do nosso próprio planeta, de uma dimensão para outra. Desencarna nesta dimensão, reencarna-se ou nasce o espírito com aquela matéria para uma outra dimensão. André Luiz, através das mãos abençoadas, operosas de Chico Xavier, nos ensina, nos mostra como é que é a vida social do espírito além do túmulo. Até então, nós imaginávamos, até sermos espíritas, nós imaginávamos que o céu, que o inferno, que o purgatório, eram as localidades que nós íamos, conizentes com o comportamento, com as nossas ações do dia a dia. Com as obras de André Luiz, nós passamos a compreender que o mundo espiritual é muito mais vasto do que até então nós compreendíamos. E de que nós vamos continuar do outro lado, dando continuidade natural ao que estamos iniciando, ao que estamos fazendo nos dias atuais. Só que esta advertência não foi dada pelo Espiritismo. Jesus já nos ensina: não turbe o vosso coração. Crede em mim, crede também em Deus. Há muitas moradas na casa de meu Pai, e eu irei na frente, preparar o ambiente, para quando tiver preparado, vir buscar cada um. Comparando o Evangelho, em outro determinado momento nós notamos quando Jesus afirma: nos finais dos tempos haverá apenas um pastor e um rebanho. O rebanho somos todos nós, independente da cultura, independente do conhecimento, independente do grau religioso. E hoje nós sabemos que o nosso mestre é o pastor, que tem um compromisso de nos ensinar. E ele veio e nos ensinou o caminho a ser percorrido. Até nós adentrarmos a uma casa espírita, nós éramos e nós portávamos com aquelas velhas questões, que há pouco na prece foi lembrada. Antes de darmos continuidade, estou falando muito rápido? Está dando para perceber? Qualquer coisa, no Brasil às vezes nós falamos um pouco mais depressa, vocês nos avisem que nós vamos um pouco mais devagar. Então nós observamos que aquelas questões filosóficas sempre coabitaram o nosso ser.
antes de encarnarmos no nosso atual corpo, da onde nós viemos? O nosso corpo foi criado junto, a sua concepção nasceu junto de quando nosso pai doou a sua parte e a nossa mãe também, e houve toda aquela junção genética para que nós pudéssemos vir e coabitar neste corpo abençoado? Após a nossa desencarnação, aquela ideia vaga do céu, do inferno, já não estava mais alimentando a nossa curiosidade. Quanto mais persistia na ideologia, na crença de que o céu é para os bons e o inferno é para os maus, já não nos satisfazia mais a necessidade do conhecimento. Quando o Espiritismo veio, uma das suas finalidades foi trazer para o homem a ideologia da reencarnação. Ideologia esta que não foi criada por Allan Kardec, não foi inventada pelos espíritos que compuseram a codificação ao lado do Espírito da Verdade. Quando Jesus esteve entre nós, já falava da reencarnação. Os sábios da antiguidade já falavam da reencarnação. Os profetas, no seu modo, com o seu linguajar, com os seus exemplos, já falava da reencarnação. Então, quando nós nos deparamos com esta ideia de que a vida continua após a nossa desencarnação e de que a nossa atual encarnação não é a primeira, nos motiva dia após dia a doarmos o nosso melhor. Muitas vezes não sabemos, mas todos nós temos uma finalidade ao aqui estarmos. Uma finalidade a ser desempenhada com a família, no trabalho e na religião que assumimos como o nosso guia, o nosso modelo, dando-nos a orientação que nós tanto necessitamos. Quando nós vemos o Livro dos Espíritos, Kardec questiona como é o princípio de um espírito aqui na Terra, quando ele atinge a oportunidade de vir como um homem ou como uma mulher. E a espiritualidade nos ensina que todos nós, sem exceção, tivemos o mesmo princípio, o da simplicidade e o da ignorância. E quando nós aqui chegamos, nos foi dado o maior atributo que um espírito pode ter, o livre-arbítrio. Nós somos donos dos passos que nós estamos dando, da mesma maneira que fomos donos dos passos que andamos no ontem, e o amanhã é uma consequência natural do nosso hoje. Antigamente, tínhamos a necessidade de culparmos os outros, culpávamos quando estávamos em outras crenças, o diabo, o capeta, Satanás. Hoje nós sabemos que os espíritos inferiores só chegam até nós se nós permitirmos. Por isso que ele nos deixou a lição para nos livrarmos dos espíritos opositores ao ideal do bem. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Vigiar o pensamento, vigiar os sentimentos, vigiar a fala, vigiar o que sai de dentro de nós. Quando aquele jovem Chico Xavier, quando Emmanuel, com aquela luz muito intensa, lhe aparece no açude e lhe questiona: quer ser um trabalhador de Jesus? Quer colaborar na vinha do Senhor? Quero. Precisa de 3 qualidades: disciplina, disciplina, disciplina. E hoje, os espíritos amigos nos ensinam que não precisamos apenas da disciplina da pontualidade, mas tem disciplinas mais difíceis. Da mesma maneira que a caridade mais fácil de ser executada é a da esmola, a disciplina mais fácil de ser executada é a da pontualidade. E vamos indo para patamares mais altos, como a disciplina mental, a disciplina verbal, a disciplina sexual, a disciplina alimentar.
Então nós passamos a ver que a vida, ela é um conjunto de situações que muitas coisas nós trazemos do ontem. Por isso que quando nós falamos de reforma íntima, quando nós chegamos a um centro espírita, seja às quintas, seja aos sábados, e os companheiros começam a falar da necessidade da mudança, quando nós estamos chegando pelas primeiras vezes, nós imaginamos que é fácil e rápido. O tempo passa e nós vemos que mudar costumes é muito difícil. Por isso que nas revistas espíritas, Allan Kardec sempre tinha o hábito de dizer: quando chegar a esta casa, todos os seus ideais, todas as suas convicções, deixe lá fora. Porque quando aqui você estiver com o contato com a espiritualidade amiga, você pode ser surpreendido em muitos assuntos a mudar, em muitos assuntos a renovar, em muitos assuntos a tratar de maneira diferente da que tratava até então. Ser espírita é estar aberto às mudanças. Ser espírita é procurar dia após dia, como está no livro Respostas da Vida, pelo nosso querido Chico, ditado por André Luiz, quando nos diz: quando o espírita, quando o companheiro se adentra por 2 vezes a uma casa espírita, ele jamais é a mesma pessoa. Em algum ponto, aquela mensagem lhe tocou. Em algum ponto, aquela mensagem fez com que ele refletisse, e por menor que seja, levou uma mudança para dentro de si. E mais tarde, o mesmo Espírito André Luiz complementa: a doutrina dos Espíritos não é a doutrina nem do nós nem do vós, e sim do eu. Eu sou importante, não para os outros, mas para o meu próprio progresso evolutivo. O mundo caminha naturalmente, temos no leme, temos como condutor nosso Senhor Jesus Cristo, amigo de todas as horas, companheiro de todos os momentos, irmão que está para nos ajudar, mesmo nos momentos em que duvidamos da sua assistência. Ele está nos ajudando, nos orientando, nos estimulando a continuarmos no caminho do bem. A reencarnação. A reencarnação era a palavra que faltava no nosso dicionário para entendermos a vida, para motivarmos o nosso dia a dia, para vermos que tudo o que aqui passamos não é obra do acaso. Diga-se de passagem, Allan Kardec não usa a terminologia destino, porque o destino vem sendo escrito por todos nós dia após dia. Por exemplo, nós vemos aquela frase: o futuro a Deus pertence. É um grande engano. O futuro depende do que nós fizermos. O futuro depende dos passos que nós dermos. Deus continuará a nos dar a vida, as oportunidades. Se não for neste planeta, será num outro. Se não for no planeta Terra, nós já paramos para ver como a casa do Pai é grande? Tem muitos quartos, muitas salas, espaço para irmos não falta. Por isso que quando nós falamos da transição planetária, onde nós lemos, ouvimos vários companheiros falarem, nós notamos que o mundo está deixando a era do materialismo. Aquela era do ter, do possuir, eu tenho, eu sou, eu posso. E estamos adentrando na era do espírito, na era da fraternidade, onde o bem já começa a prevalecer sobre o mal. Regeneração é uma preparação para eliminarmos de dentro de nós as viciações que ainda nos mantêm com um pé no homem velho. É uma preparação para continuarmos. O exemplo clássico que nós temos do que será uma cidade, um planeta nos moldes de regeneração, nós temos o livro Nosso Lar. Uma cidade em que o bem já prevalece, em que a doçura na maioria dos corações já prevalece, em que o senso de religiosidade cristã
já prevalece no coração daqueles mais de 1 milhão de habitantes que havia na década de 40. Se a cidade continua a crescer, nós ficamos imaginando o tamanho da população que nosso lar não tem nos dias atuais. Porém, Nicodemos, um doutor da lei, foi até Jesus. Jesus, naquele dia, havia falado a mesma temática que nós estamos conversando hoje, a reencarnação. Porém, ele falava com aquele conhecimento de causa. Nós ainda temos muito que aprender, muito que burilar, muito por realizar. Em determinado momento, Nicodemos chega para o Senhor e diz: Senhor, eu não compreendo. Eu, velho, como poderei retornar no ventre de minha mãe? E Jesus dá aquelas explicações naturais e no final Jesus diz: Nicodemos, se você que é um doutor da lei tem o compromisso de esclarecer as pessoas que estão do nosso lado, se você não tem condições para tal, para entender assuntos básicos, assuntos terrenos, materiais, como poderá compreender os assuntos espirituais? Portanto, a reencarnação, aos olhos da espiritualidade amiga, é um tema comum de ser conversado. É uma lei natural que todos os reinos estão passando. E nós também. Se muitos poderiam perguntar, eu cometo muitos equívocos. Qual que é o perdão de Deus para as faltas que eu cometo? A reencarnação, o recomeço, a oportunidade num corpo novo, passando pelo véu do esquecimento, esquecendo o que fizemos no ontem, deixando momentaneamente as reminiscências do passado, podermos com aquele familiar difícil dar o nosso melhor. A quem muito foi dado, muito será pedido. Não é à toa que aqui nós estamos hoje. Se nós estamos em contato com esta doutrina maravilhosa, com estes conhecimentos que nos instigam a procurar dentro de nós os frutos benditos da renovação, não é à toa. É porque em algum lugarzinho dentro de nós, a espiritualidade viu um potencial a ser desenvolvido. Agora, eles nos convidam ao trabalho. Esta casa nos convida ao estudo, às reflexões, e cabe agora, cada um de nós, conforme o tempo que podemos dar, refletir em torno da vida. O significado que a vida tem para todos nós, o significado que as oportunidades têm para nós, tudo na vida passa. Chico Xavier tinha uma frase logo na cabeceira de sua cama: tudo passa, as coisas ruins como as coisas boas. A vida é feita de momentos. Se não aproveitamos, pode ser que no amanhã não tenhamos outro igual. Quando nós falamos de aproveitar a vida, é valorizarmos o hoje. O que passou, não existe uma máquina do tempo. Se eu errei no ontem, o que fazer para recompensar? Façamos diferente no hoje. Façamos diferente no agora. O passado não se volta. Muitos vivem no presente, mas ainda muitos, uma maior parte, vive no futuro. O que será de mim no amanhã? Colocamos sempre as nossas necessidades no amanhã e pouco vivemos no hoje, pouco vivemos no agora, pouco vivemos neste momento. O doar. O que é o doar para nós? O doar tempo, o doar sentimentos, o doarmos o entendimento da vida, descentralizando o nosso ser. Quando André Luiz descreve o formidável livro Nosso Lar, nós observamos que o grande sonho de André Luiz era de poder rever a família. E ele tinha dentro de si a ideia de que a sua companheira, os seus filhos, estavam saudosos dele, viviam pensando nele. E quando ele recebe a oportunidade, passa por um tratamento na cidade de Nosso Lar, recebe alta,
vai em busca de um trabalho, começa a trabalhar como faxineiro nas câmaras de retificação, limpando as sujeiras dos doentes que lá estavam. E ele foi Dr. Carlos Chagas. Para os portugueses que não o conhecem, procurem, foi um dos maiores brasileiros que nós tivemos, desempenhando um trabalho no campo da humanidade, no campo do humanismo, como poucos. E quando ele chega em nosso lar e ele vai até Clarencio, ele tinha ideologia: eu vou pedir para ser médico. E quando Clarencio fala para ele: meu irmão, o conhecimento que você tinha para a terra era fascinante, para cá você não serve nem para ser enfermeiro. Imagina nós chegarmos para um médico e dizermos assim: olha, o seu conhecimento, nossos enfermeiros sabem mais do que vocês. Aí ele se conformou, falou: já que não posso atender, não tem qualquer outro lugar que eu possa trabalhar? Tem, a gente está precisando de faxineiro, limpar o chão, limpar a sujeira. Se quiser, é o que a gente pode dar. Se não quiser, então não tem outra vaga neste momento. Já que eu não tenho escolha, já que não tenho outra coisa para fazer, eu vou fazer isso mesmo. E devido ao seu trabalho, ele começou a desenvolver não apenas o lado intelectual, porque a espiritualidade usou André Luiz, Dr. Carlos Chagas, pelo seu grau intelectual. Era uma mente privilegiada. Ele foi usado como médium no mundo espiritual. Mas quando ele passa por esse estágio, dele descer do patamar de doutor e ver que é uma pessoa comum, que vê que é uma pessoa normal e começa a trabalhar, ele começa a desenvolver os sentimentos. E olha como é engraçado, porque o segundo livro do nosso querido Chico, da sua Lavra Mediúnica, é Cartas de uma Morta, de 1935, ditado pela sua mãe, Maria João de Deus. Sua mãe, mãe de 9 filhos, nunca estudou na vida, era uma simples lavadeira. Quando ela desencarnou, ficou aquele período na erraticidade, compreendeu que havia desencarnado, ela teve méritos para fazer uma excursão em planetas vizinhos ao planeta Terra. E Dr. Carlos Chagas, médico, sanitarista, cientista, ficou 9 anos no umbral. É por isso que nós compreendemos: espíritas, amai-vos. Em primeiro lugar, nós temos que amar. Porque a gente pode ser uma biblioteca ambulante. Se não saber amar, não serve para nada o conhecimento. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruir-vos. Então, o amor. É aí que nós compreendemos. É interessante. Chico Xavier, em proporção menor a Jesus, vejamos bem, o que o Espiritismo prega de Jesus? Que foi a maior entidade que encarnou no planeta Terra. Ninguém ressalta o intelecto de Jesus. E foi o maior gênio que passou pela Terra. Por quê? Porque os seus exemplos de bondade falam muito mais alto que o conhecimento que é transitório. O que é mais doce? Nós estarmos ao lado de companheiros que falam de tudo, ou estarmos ao lado, por exemplo, de Chico Xavier? Aquela docilidade, aquele amigo convidando-nos a dar o nosso melhor, e ao mesmo tempo nós ficávamos com vergonha ao estar do seu lado. E eu estive com ele apenas uma vez, porque eu sou de 91. E ele já estava com uma série de problemas, já naturalmente com as suas dificuldades naturais. Quando estávamos do lado do Chico, muitos companheiros diziam: eu tenho vergonha, porque o Chico tem muitos problemas e agradece a Deus por tudo. E eu não tenho nada, valorizo as dificuldades. Então nós passamos a ver que a vida, nós damos a importância para ela que nós queremos. O trabalho é uma consequência natural. Certa feita, o nosso querido Chico disse: eu sou um pé de capim. E quando o Chico retornou para a sua casa, Emmanuel questionou: Chico, qual comparação que você fez? O Chico disse feliz: eu disse que eu sou um pé de capim. Não, meu filho, está errado. Mas por quê, mano? Porque o pé de capim pode crescer. E você tem que manter sempre pequenino. Vejamos a colocação.
o pé de capim pode crescer e no amanhã desenvolver os seus frutos inferiores naturais. Mantenha-se pequeno. Por isso que ele dizia, eu sou um cisco. Só que essas pessoas humildes nos deixam numa situação complicada. Porque eles se põem tão pequenos, o que sobra para nós? Eu sou um cisco, uma gota no oceano. E o que sobra para nós? Sobra trabalhar. Por isso que o slogan, o refrão dos espíritas, é o que está no capítulo 15º, do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Fora do trabalho, nós podemos conhecer de tudo, podemos saber de tudo. Se não trabalhamos, vamos chegar no mundo espiritual falidos. Vamos chegar no mundo espiritual à maneira do que está no livro Os Mensageiros. Quem não conhece, conheçam, leiam, estudem. O livro Os Mensageiros é um estímulo para tomarmos cuidado para não chegarmos no mundo espiritual como um dirigente falido, um médium falido, um trabalhador falido. Ou nós achamos que apenas e tão somente por sermos espíritas já conseguimos o bilhete premiado de continuarmos no planeta Terra. Já vamos para uma cidade parecida com a cidade de nosso lar. O trabalho é intenso, o esforço é intenso. Nós tivemos um ponto de partida no lado espiritual, mas devemos correr, devemos acelerar, devemos caminhar. A vida é um grande desafio. Nós podemos deixar a vida nos vencer e automaticamente cair nas lamentações, ou nós podemos vencer a vida. Não há uma terceira opção, não há uma terceira consequência. Por isso que é uma história significativa, que casa perfeitamente com a nossa temática desta noite abençoada. Havia na floresta o seu dirigente, que era o rei, o leão. Só que houve um grande problema, o leão já estava velho, desencarnou. E toda a floresta questionou, e agora? É quando nós estamos mediante a vida, o que fazer? Todos os animais pararam, perguntaram, refletiram. A águia, que tinha a oportunidade de ver a vida lá de cima, parou e questionou, eu tenho uma ideia. Nós temos 3 leões filhotes, mas nós podemos lançar um desafio e vermos qual deles há de vencer. O que vencer será naturalmente o nosso dirigente. Toda a floresta parou, chamaram aqueles 3 candidatos e lançaram um desafio. E eles já logo foram dizendo, se for para brigar entre nós, nós não iremos disputar. Nós somos amigos e assim continuaremos a ser. E um deles disse, fique tranquilo, o desafio é muito simples. Nesta montanha, nós vamos propor quem chegar ao cume dela será o nosso dirigente, o nosso monarca. Todos aceitam? Todos eles aceitaram. Os 3 tinham mais ou menos a mesma idade, a mesma força, o mesmo vigor. Foi o primeiro candidato. Tentou, não saiu do começo. Foi o segundo. Tentou e não deu conta. Foi o terceiro. A mesma coisa. Todos imaginaram que haviam perdido a oportunidade, que o desafio havia sido inválido, porque chegou no fim e não tiveram resultado satisfatório como queriam. A águia, novamente, a mesma que propôs o desafio, disse assim, não, nós temos um ganhador, nós temos um vencedor. Todos pararam, olharam para ela e disseram, como nós temos um vencedor se todos chegaram ao mesmo lugar? Pois bem, todos chegaram no mesmo lugar, porém, os 2 primeiros candidatos saíram dali frustrados com a montanha, culpando-a por não terem conseguido. Já o terceiro não, saiu e disse assim, hoje você me venceu, mas eu ainda tenho muito por crescer, eu ainda tenho muito por desenvolver. Hoje você me venceu, mas irei me preparar para amanhã vencê-la.
A vida nossa é mais ou menos assim. Nós podemos parecer a feição do primeiro e do segundo candidato, reféns aos desafios da vida, reféns às provações kármicas da vida, como nós podemos também ser a feição do terceiro, vendo no desafio, vendo na oportunidade, a oportunidade de crescermos, porque vida sem prova, como mostrará se estamos dando conta de compreendermos a mensagem que somos convidados a viver no dia a dia? Se a vida fosse um mar de rosas, que graça ela teria? Me lembro quando na década de 80, por volta do ano de 85, 86, 1985, 1986, quando meu pai teve a oportunidade, junto com os amigos da cidade de Itatiba, no estado de São Paulo, de frequentar a casa do Chico, certa feita, o meu pai disse que estava se mudando para Itapira. E o nosso querido Chico disse assim: meu filho, não se esqueça, a sua ida a Itapira é a feição de uma rosa. E o meu pai questionou: por que de uma rosa? Ora, meu filho, o botão é muito bonito, o seu perfume, o seu esplendor, mas não se esqueça, os espinhos vêm por consequência. Mas nenhum espinho é mais bonito do que o botão, do que o esplendor da vida, do que o esplendor das oportunidades. O que seria de nós sem as dificuldades? O que seria de nós sem o familiar difícil? O que seria de nós sem os obsessores? Reclamamos deles, mas são os nossos maiores benfeitores. São os nossos maiores amigos, que nos ajudam a desenvolver a paciência, que nos ajudam a desenvolver a tolerância, que nos ajudam a desenvolver o amor, como Jesus nos ensina. Porque Jesus questiona: do que adianta amar quem te ama? Qual o mérito você amar o teu pai? Qual o mérito você amar tua mãe? Qual o mérito você amar teu filho se você tem afinidade com eles? O grande desafio é amar aquele que olha para você e diz uma verdade que o teu amigo não tem coragem de te dizer. É aquele que te lança uma verdade, sendo que os outros muitas vezes preferem fechar os olhos e deixar você cair no buraco. Então a vida, o que é a vida? Qual o valor que nós damos para a vida? Até entrarmos no Espiritismo, imaginávamos que a vida era apenas trabalharmos, vivermos em família, e hoje nós compreendemos a necessidade intrínseca de colaborarmos, ajudarmos o planeta Terra. Falamos muito do mundo de regeneração, mas pouco fazemos para atingi-lo. Sonhamos com um mundo melhor, mas em vias de fato, pouco fazemos para realmente termos um mundo melhor. O mundo é um reflexo nosso. E certa feita li uma estatística muito preocupante, quando dizia que o planeta Terra até hoje não passou um dia sequer sem ter um conflito, sem ter uma morte, sem ter uma disputa pelo poder. Então, nós os espíritas somos convidados, e exemplos nós temos. Chico, o mentor maior desta casa, Batuíra, Dr. Bezerra, o nosso estimado Allan Kardec. Exemplos não nos faltam. Exemplos de trabalho. Estava recentemente lendo a biografia do outro extraordinário expoente de bondade que passou pela Terra, Vicente de Paulo, e ele, como todas as instituições, ou a maioria das instituições, passa suas dificuldades naturais financeiramente falando. Ele chega ao pé de um homem muito rico e diz assim: meu senhor, você tem algo para me dar para as crianças? Aquele homem orgulhoso, prepotente, gospe na mão de Vicente de Paulo. Ele fecha as mãos, põe ao peito e diz: isto eu mereço, mas e as crianças a qual eu venho pedir? E aquele homem passa a ser um dos maiores benfeitores daquela instituição. O exemplo fala muito. Me lembro também de outro expoente da caridade, Francisco de Assis,
a reencarnação de João, o evangelista, quando em determinado momento na cidade de Assis, na Itália, Francisco chama todos os demais companheiros e fala: vamos pregar o evangelho de Jesus? Todos eles de pronto aceitam. Quando eles vão até a praça pública, ajudam o doente, assistem o necessitado e no final eles retornam para a paróquia e um deles pergunta: Francisco, que horas que nós iremos pregar? E ele vira para eles e fala: o que nós fizemos até agora? A pregação verbal é um tipo de ensinamento de Jesus, mas há outros que calam mais fundo, que são os exemplos. O mundo está cheio de oradores, o mundo está cheio de médiuns, o mundo está cheio de religioso e continua estagnado no seu lado moral. O mundo está cheio de filósofos, o mundo está cheio de doutores, doutor disto, doutor daquilo. Certa feita, chegou um companheiro para o Chico e disse: Chico, como faço para ser um bom médium? O Chico deu algumas dicas e aquele companheiro pôs-se embora. E no final o Chico, com um grupo de pessoas, disse: olha, é muito curioso. As pessoas vêm me perguntar como ser um bom médium, mas ninguém vem me perguntar como ser um homem de bem. Todos querem ser um bom médium, mas ninguém quer ser um homem de bem. É a mesma coisa Chico Xavier. Todos querem o aplauso que Chico Xavier teve, mas ninguém quer o encargo que Chico Xavier teve. Então o trabalho está em nossas mãos. O trabalho é proporcional ao que nós queremos. Quando nós vemos a parábola dos talentos, no final nós observamos que a oportunidade é dada para todos. Deus não dá a mais a este, a menos ao outro, não. Deus dá proporcional ao que nós podemos compreender, vivenciar, doar, fazer, realizar. E se hoje estamos aqui, é para compreendermos aquela passagem de Jesus: todos vós sois deuses. Todos nós somos filhos de Deus, independente da religião, independente se acreditamos em Deus ou não. Ele não está preocupado com isto. Ele nos deu a vida, nos deu a oportunidade, mas Jesus nos dizia: é necessário, é forçoso acender a luz interior. Muitas pessoas passam 30 anos no Espiritismo e a luz continua apagada. Quem acende a luz não é os benfeitores, não é os dirigentes encarnados. O único que tem o poder de acender a luz somos nós mesmos. Vivemos num mundo inquieto, vivemos num mundo perturbado pelas suas preocupações exclusivistas no campo da matéria. E notamos grandes oportunidades que passam por nós e quando a vemos, perdemos muitas vezes. O acaso não existe. Às vezes passa um companheiro pedindo na porta de nossa casa. Tem 10 casas, bate bem na nossa, não apenas para pedir o material, às vezes precisando de uma palavra amiga, desabafar com alguém. Tem 10 casas a rua de nossa casa, bate justo na nossa. Às vezes os companheiros nos acompanham, vê nós entrando nesta casa, se interessam também por isto. A vida é uma grande oportunidade. Muitos imaginam que a vida do outro lado, ela é uma oportunidade diferente. Não, do outro lado é uma continuidade natural do que temos aqui. Seremos do outro lado o que somos aqui, sem pôr e sem tirar. Podemos ir para um lugar nobre, como também podemos ir para um lugar difícil. O trabalho no hoje é o que vai nos dar a oportunidade no amanhã de podermos dar continuidade. E já caminhando para o encerramento de nossos estudos, de nosso diálogo, de nossas reflexões nesta noite magnânima, nós lembramos daquela passagem também na floresta do beija-flor, quando uma mata muito extensa, com vários e vários tipos de animais de toda a natureza, aquela mata pega fogo. E todos eles preocupados para onde ir, o que fazer, e agora, o que será de nós? O beija-flor, aquele pássaro, pequenino, pegando
1, 2, 3 gotinhas de água de um lago próximo que tinha ali na floresta. Com muita dificuldade, chegava próximo do fogo, pingava aquelas três gotinhas. Chegaram para o leão e disseram: Leão, você reparou que o beija-flor está a fazer? Ele acha que vai apagar o incêndio com aquele tamanho dele. Aí o leão vê ele passando e fala assim: Beija-flor, faz favor. Aí o beija-flor parou. Oi, o que foi, leão? O que você está fazendo? Eu tô tacando água ali no fogo. Mas você acha que vai apagar o fogo? E ele fala: olha, se vou apagar eu não sei, mas eu estou fazendo a parte que me compete. Se eu vou apagar, eu não sei, mas pelo menos eu estou fazendo o que me compete fazer. Então nós os espíritas, pelo conhecimento que nós temos, pelo ambiente que nós temos, nós somos convidados no lar a ser o beija-flor. Nós somos convidados a ser o beija-flor no trabalho, no trânsito, na sociedade, a procurarmos apagar os incêndios, a procurarmos apagar aquelas situações todas, porque a reencarnação é perfeita. Não existe nós estarmos numa família errada. Eu acho que eu nasci errado nesta família. Não existe o equívoco é de nós humanos. As leis divinas são sábias por natureza. Nós podemos errar. Nós podemos tratar o nosso próximo com desigualdade. Mas a lei divina não trata nós com desigualdade. A lei divina é justa. Por isso que sermos a feição do beija-flor é a melhor feição para os dias atuais. Ou nós podemos continuar a ser quem nós sempre fomos, procurando sempre os nossos direitos e reivindicando e fazendo e olhando e arranjando naturalmente as inimizades. Por isso que eu sempre digo, eu não tenho preocupação alguma com os obsessores que eu carrego comigo. Esses já estarão comigo, acompanhando-me, e irão deixar de me acompanhar quando eu demonstrar pelo meu exemplo. Não apenas, olha, vocês me perdoam pelo que eu fiz? Eu nem sei o que fiz para eles, mas sei que boa coisa não foi. Mas não lembro, pelo véu do esquecimento. Então o exemplo vai nos dar a oportunidade. A minha preocupação não é com eles. Eles já estão comigo, eles já fazem parte do meu cotidiano. A minha preocupação como espírita, com o conhecimento que nós temos, é de não adquirirmos novas dívidas, é de não adquirirmos novos opositores. Olha, que opositores nós já temos muitos. Opositores por sermos espíritas, já tem aqueles espíritos desencarnados que não querem nos ver na luz, já são mais um monte que nós atraímos. São os opositores individuais, os opositores coletivos, os opositores familiares. Olha, é tanta nomenclatura que nós até nos perdemos. Por isso que o lema é trabalho. Quanto mais, melhor. Trabalhar dentro desta casa, que é uma verdadeira universidade do Espírito. É uma verdadeira universidade nos ensinando, nos estimulando a doar o melhor. Mas é hora, como todo aluno, é hora de levarmos o conhecimento da faculdade, de uma universidade, para fora. Se o mundo precisar dos espíritas, nós devemos sempre questionar: nós estamos fazendo a parte que nos compete? Na atualidade, nós somos os únicos que compreendemos com clareza e objetividade a reencarnação, a mediunidade, o convívio com os espíritos, que a vida continua naturalmente, que nós influenciamos o mundo espiritual, da mesma maneira que o mundo espiritual nos influencia. Nós imaginamos que é apenas eles que nos influenciam. Não! Nós também os influenciamos. Portanto, a temática, o objetivo é trabalhar a reflexão. Estamos fazendo a parte que nos compete? Pelo muito que recebemos, estamos dando sequer uma porcentagem mínima da mínima para as pessoas que estão do nosso lado em forma de ajuda? O mundo não precisa do nosso material. O mundo não precisa do que nós possuímos materialmente falando. O mundo precisa do nosso tempo,
Um abraço, um sorriso, uma palavra amiga, exemplos. Às vezes nós imaginamos que o mundo está sempre precisando do que possuímos. Quando esta célebre europeia, que radicou na Índia, Madre Teresa de Calcutá, chegou ao Brasil, ela foi questionada: Madre, como é que fica esse assistencialismo, esta ajuda, esta preocupação em darmos? E ela disse: olha, muitas vezes vocês pensam que as pessoas vêm ao nosso encontro pedindo apenas do que possuímos materialmente. É um grande engano. A maioria das pessoas não precisa do que nós temos, precisam do nosso tempo, da nossa ajuda. Então que nós possamos sair com esta reflexão. Eu estou no meu lar realizando o que me compete? Porque não adianta eu ser um grande médium na casa espírita. Não adianta eu ser um grande orador aqui dentro. Não adianta eu estar todos os dias aqui dentro. Isso não serve para nada. E lá fora? Como é que eu sou na família? Como é que eu sou com meus companheiros de trabalho? É aí que vai contar. Porque ser espírita dentro da casa espírita é fácil. É fácil fazer sopa dentro da casa espírita. É fácil dar passe dentro da sala de passe. Vamos dar um atendimento fraterno lá fora. Aqui é fácil. Porque olha o ambiente que nós estamos. Preparado, ajustado, estimulando-nos a dar o nosso melhor, que é momento de nós levarmos a convicção espírita para fora e sermos espíritas não apenas aqui dentro, mas sermos espíritas também lá fora. Que a paz de Jesus nos envolva, nos ampare hoje e todo sempre. Antes de nós encerrarmos, nós gostaríamos de divulgar a TV A Caminho da Luz, a feição do Batuíra. Nós também temos, a associação que nós participamos, uma TV web, com uma programação 24 horas no ar, totalmente gratuita, funcionando pelos telemóveis. Qualquer navegador, é só vocês colocarem o site que eu vou dizer. Quem não anotou, fiquem tranquilos, nós estaremos alguns minutos aqui. É tvacaminhodaluz.com.br. Funciona tanto pelo telemóvel quanto pelo computador. tvacaminhodaluz.com.br. E nós estamos de férias profissional no Brasil e nós estamos realizando um ciclo por Portugal, é o 3º ciclo. E nós trazemos alguns livros da nossa casa, do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Tanto eu quanto meu pai, quando nós aqui chegamos. E lá também nós temos muitas atividades. E nós lançamos recentemente pela TV A Caminho da Luz, e que é um departamento do nosso centro, o livro Momentos de Reflexão, à Luz do Espiritismo. É um livro de nossa autoria, com a inspiração dos Espíritos, e doamos todos os direitos autorais para a TV, para as obras do nosso centro. Quem puder nos ajudar, nós temos as obras aqui. Agora, quem quiser um abraço, fiquem tranquilos que isso daí não se paga nada. Muita paz a todos, uma boa noite a todos.